Sejam bem-vindos! Aqui é o Mentalship, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, seguimos nossa jornada pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Dale Carnegie já começa jogando a gente no meio de uma das situações mais delicadas que existem, a hora de corrigir um erro. E ele diz uma coisa muito forte: criticar, reclamar, isso é fácil, qualquer um faz. Agora, ter o caráter e o autocontrole para compreender e perdoar, aí é que mora a verdadeira liderança. E é esse o nosso desafio, né? Como é que a gente aponta uma falha, mas em vez de criar uma mágoa, a gente transforma aquilo numa chance de crescimento? O que a gente vai ver aqui hoje é exatamente um guia prático para dominar essa arte. É sobre transformar crítica em orientação. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. É um passo a passo para a gente construir uma liderança muito mais eficaz e, principalmente, muito mais humana. Vamos mergulhar em cada um desses pontos. A primeira grande virada de chave é a seguinte: o objetivo nunca pode ser provar que a outra pessoa está errada. Isso só serve para alimentar o ego e gerar defesa. O objetivo de verdade é inspirar essa pessoa a ser melhor. No fim das contas, corrigir não tem a ver com poder, tem a ver com desenvolver pessoas. E para ilustrar isso, tem uma história que é simplesmente fantástica. Pensa na cena: um erro gravíssimo, um avião caríssimo danificado. A reação natural seria gritar, culpar, demitir. Mas o que o piloto Bob Hoover fez? O exato oposto. Com um único gesto, ele não só perdoou o erro, como também reconstruiu a confiança daquele jovem mecânico. E com certeza ganhou a lealdade dele para sempre. Isso sim é liderança. Certo, mas e na prática, como a gente faz? O primeiro princípio é: antes de qualquer crítica, comece com um elogio sincero. E olha, isso não é manipulação, tá? É pura inteligência emocional. Pensa num dentista que aplica anestesia antes de começar um procedimento. O elogio faz exatamente isso. Prepara a pessoa, diminui a dor e deixa ela mais aberta para o que vem a seguir. A psicologia por trás disso é muito simples. Quando a gente se sente valorizado, nossas barreiras defensivas caem. E o Carnegie conta um caso genial de um empreiteiro, W.P. Gall, que precisava lidar com um cliente conhecido por ser super difícil. A abordagem dele foi brilhante. Em vez de chegar cobrando, falando do problema, o Gall começou com esse elogio, totalmente inesperado e pessoal. Depois elogiou a fábrica do cliente. E o que aconteceu? Aquilo mudou completamente o clima da conversa. O dono, que era super ríspido, ficou amigável, receptivo. Uma simples mudança de tom desarmou o que tinha tudo para ser uma briga. Ok, o elogio abriu a porta. Mas a maneira como a gente aponta o erro é o que define o jogo. Se a gente ataca o erro de frente, a gente ataca o orgulho da pessoa junto. Mas uma sugestão indireta, isso é diferente. Isso permite que a pessoa perceba o erro por conta própria e corrija sem se sentir humilhada. É muito mais eficaz. Olha que exemplo perfeito. Um pregador, Lyman Abbott, tinha escrito um sermão que não estava bom e leu para a esposa. Em vez de dizer, isso está péssimo, o que ela fez? Ela elogiou, falando que o texto daria um artigo fantástico para uma revista. A mensagem foi sutil, mas super clara. O conteúdo é ótimo, mas não para ser falado, e sim lido. Ele entendeu na hora, rasgou o papel e fez um sermão de improviso muito melhor. Genial! Agora a gente chega num ponto que é, talvez, o mais transformador de todos. Falar dos próprios erros antes de criticar os dos outros. Sabe o que isso faz? Cria uma conexão imediata. Desmonta qualquer defesa. Mostra que não tem ninguém ali num pedestal julgando, mas sim duas pessoas imperfeitas tentando melhorar juntas. E o próprio Carnegie conta que aprendeu isso na pele. Uma vez ele estava furioso com a secretária dele, a Josephine, e pronto para dar uma bronca daquelas por causa de alguns erros. Ele já estava com o discurso pronto na cabeça. Mas, por sorte, ele parou um segundo para respirar e pensar. E nessa pausa, ele se perguntou: peraí, como é que eu era nessa idade? Quantos erros eu não cometia? A perspectiva mudou na hora. Ele viu que estava sendo injusto. Então, em vez da bronca, ele chegou para Josephine, elogiou o que ela fazia bem e se ofereceu para ajudar. O resultado? Em vez de uma funcionária magoada, ele ganhou uma aliada ainda mais leal. Esse aqui é outro detalhe que parece pequeno, mas que muda o jogo. Dar uma ordem direta pode até funcionar na hora, mas quase sempre deixa um gosto amargo. Agora, fazer uma pergunta:
Isso convida a pessoa a pensar junto, a participar da solução, dá um senso de autonomia que é valiosíssimo. A questão é que ninguém gosta de receber ordens. É da nossa natureza. Quando a gente faz uma pergunta, a gente preserva o orgulho da pessoa. Ela deixa de ser uma peça que executa e passa a ser uma parceira que pensa. Isso muda tudo. A pessoa se sente dona da solução e o engajamento dela, claro, vai lá para cima. É diferença brutal entre dizer faz isso e perguntar o que você acha se a gente fizesse assim? Ou tem alguma ideia de como podemos resolver isso? Essa simples mudança de palavras transforma uma imposição numa colaboração. E quando a solução é nossa e não minha, a vontade de fazer dar certo é outra. E no final, todos esses princípios que a gente viu se conectam numa ideia central, na verdadeira alma da liderança segundo Carnegie. Liderar de verdade não é sobre ter a razão ou dar ordens, é sobre ter a capacidade de ajudar as pessoas a descobrirem e a alcançarem o seu melhor potencial. Então, resumindo, esse é o kit de ferramentas do Carnegie. Cada ponto desses é uma estratégia prática para a gente conseguir inspirar a mudança nas pessoas, em vez de tentar forçar essa mudança. É sobre influenciar, não sobre impor. E essa é a grande lição. O objetivo final não é apenas consertar um probleminha, é construir confiança, lealdade e um ambiente onde todo mundo queira crescer. Um líder que humilha, cria medo e obediência. Um líder que orienta com respeito, esse constrói uma equipe de verdade. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar. Pense em uma pessoa, do trabalho ou da vida pessoal. Imagina o que aconteceria se, na próxima vez que um erro aparecer, a gente tentasse uma abordagem diferente usando esses princípios. Talvez a gente não só corrija uma falha, mas fortaleça uma pessoa. No próximo episódio, veremos o poder do reconhecimento e do encorajamento sincero. Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação.